Exercícios propostos, página 89 do módulo 38, 39 e 40. Adição e subtração de números racionais. Vamos lá. 8. Resolva cada expressão escrevendo o resultado na forma de fração irredutível. Bom, aqui está a fração, nós observamos que cada uma está com um denominador. Então, o que a gente vai fazer? Vai encontrar o mínimo múltiplo comum entre eles. Então, como que vocês vão fazer? Fatorando, né? Então, 8, 3 e 5. Tem algum número par? Então, começamos com 2. 8 dividido por 2, 4. 3 e 5. Ainda continuo com 2. 4 dividido por 2, 2. 3 e 5. Continuo com 2. 3 e 5. Agora, o próximo fator aqui é o 3. Dividido por 3, 1. 5. E agora o 5. Pronto. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. 4 vezes 3, 12. E o 0, né? 120. Então aqui, ó. 120. Só relembrando, como assim 120? Se eu for colocar se eu for pegar os múltiplos de 8, de 3 e de 5, o primeiro número que vai ser comum aos 3 é o 120. Ou seja, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, e assim vai. E os 5, 10, 15, 20, 25, até o primeiro que vai ser número comum aos 3, ao mesmo tempo, né? Porque não pode ser, porque só entre o 3 e o 5 nós temos o 15, só entre o 3 e o 8 nós temos o 24, só que tem que ser para os 3 juntos, tá? Então, esse aqui é 120. 120 dividido por 8, o que eu tenho? Vamos ver ali, 120 dividido por 8, 5 vezes 3, 15. Eu tenho 15. 15 vezes 3, 45. E o sinal acompanha. Menos 45. 120 dividido por 3, eu vou ter 40. Mais com menos, menos. 40 vezes 1, 40. 120 dividido por 5, 24, né? Por quê? Porque eu sei que 8 vezes 3 é 24. Eu tirei o 5. Então, 120 dividido por 5. 24 vezes 2, 48. Mais com mais 48. Menos 45, menos 40, ó. Vou somar todos os que são negativos, tá? 45 e 40, 85. Mesmo sinal, repete o sinal. Menos 85 mais 40, como se eu tivesse uma conta de 85, fosse pagar 48, né? Então, se fosse 50, ia me sobrar 35, mas é 48, 37, certo? Ou seja, 7, 8, 15, vai 1, 3 e 4, 7, 1, 8. É isso aí. Quem é maior, menos 85 ou mais 48? O menos 85. Então, o sinal que vai prevalecer é o de menos. E 120. Essa é a nossa resposta, certo? Então, vamos lá. B. MMC. As minhas frações estão todas com denominadores diferentes. Então, qual que é o mínimo múltiplo comum
para os 3. O que eu tenho que fazer? 4, 6 e 8. 4, 6 e 8. Divido por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Continuo com 2, né? Que ainda tem números pares. 2 dividido por 2, 1. 3. 4 dividido por 2, 2. Continuo com o 2. 1, 3, 1. E agora o 3, né? Nosso próximo. 1, 1. 3 dividido por 3, 1. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Eu sei que o mínimo múltiplo comum teria que ser o 24. Então, vamos lá. 24. 24 dividido por 4, 6. 6 vezes 1, 6. E agora, qual o sinal? Menos, né? 24 dividido por 6, 4. 4 vezes 1, 4. Menos com menos. Sinais iguais, mais. 24 dividido por 6, 4. Mais 4. 24 dividido por 8, mais com menos. Menos. 24 dividido por 8, 3. 3 vezes 3, 9. Menos 6 e menos 9. Tá vendo que os dois estão com sinais iguais? Então, eu vou somar quem tem sinal igual. Aqueles que estão com o mesmo sinal, tá? Então, aqui dá menos 15. Menos 15. Aí eu tenho mais 4. Sinais diferentes. Qual que é a diferença entre 15 e 4? 11, né? Quem que é maior, o 4 ou o 15? O 15. Então, menos 11. 1 sobre 24. Menos 1 sobre 24. Bom, aqui, C. Qual que é o mínimo múltiplo comum entre 9, 6 e 2? Aí eu lembro que o 18, né? Eu vou chegar lá. Qual que é o primeiro? O que eu tenho que pensar? Quais são os múltiplos de 9? 9, 18, 27 e de 6? 6, 12, 18, ó, o 18. E o do 2? 2 é par, 18 também, então 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tá? Ou seja, 9, 6 e 2. Começo com 2, né? 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3 e o 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. 1. E o 3 aqui, né? 1, 1. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Então, realmente é esse aqui, 18. 18 dividido por 9, 2. 2 vezes 2, 4. Sinal mais. Posso deixar oculto. 18 dividido por 6, 3. 3 vezes 1, 3. Menos com menos, mais 3. 18 dividido por 2, 9. 9 vezes 1, 9. Mais com mais, sinais iguais, mais 9. 9 e 3, 12. 12 e 4, 16. Ah, não. Isso aí. Ou seja, 4, 3, 7. 7, 9, 16. Sobre 18. Consigo reduzir? Eu sei que os dois são par. Então, ainda consigo dividir esse, tanto o numerador quanto o denominador por 2. Não consigo? 16 dividido por 2, 8. 18 dividido por 2, 9. Então, esse é o nosso valor, tá? 8 nonos. 8 nonos é equivalente a 16 sobre 18. Letra D. Então, qual que é o MMC entre 8, 6 e 9? 8, 6 e 9. Dividido por 2, 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. Desce o 9. 9 não é par. Continuo com 2. 4 dividido por 2, 2. Mantém o 3 e o 9. Continuo com 2, 1, 3 e 9. Agora o 3, né? 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. E agora o 3. 1,
3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 9, 72. Então, eu sei que o MMC entre esses três sujeitos são 72. 72 dividido por 8, 9. 9 vezes 5, 45. Sinal de menos aqui. 72 dividido por 6, 12. 72 dividido por 6. 1. 7 menos 6 sobra 1. Desce o 2. E aqui 12. 6 vezes 2, 12. Menos 12, 0. Isso aí, é 12 mesmo. E 12 vezes 8. 8 vezes 2, 16. Sobe 1. 8 vezes 1, 8. E 1, 9. 96. Menos com menos. Mais 96. 72 dividido por 9, 8. 8 vezes 1, 8. Menos com menos, mais 8. Bacana. Agora eu faço o quê? Mantenho 72. 96. Menos 45. 6 menos 5, 1. 9 menos 4, 5. Menos com mais, quem é maior? No caso, só tô somando aqui, vou subtraindo. Então, quem é maior é o 96. Então, eu pego o sinal do 96. 4 e 5, 9. 1 e 5, 6, 96. 51 mais 8. 51 mais 8, 59. Positivo o sinal, né? Então, bom, por que no nosso livro apareceu o 23 aqui? Porque, ó, houve do 8 sextos, e aqui ele considerou 5 sextos, tá? Então, aí, quando eu multiplico o 12 por 5, eu vou ter 60 e não 96. A diferença entre 96 e 60, 6, 9 menos 6, 3, 36. Então, aqui seria 36 e 96, 60. A diferença é 36. Então, teria que ser mais 36, né? Então, aqui, ó. Eu sei que 23, 9, 6 e 3, 9, 3 e 2, 5, 59. Então, por que que no livro deu um resultado diferente? Só porque aquele, na hora que foi escrever, digitou um 5, tá? Então, o resultado final, 59 sobre 72. Ok? Agora o 9, né? Em uma linha de produção de uma indústria, o equipamento faz a verificação do comprimento total de um rolo de tecido. Um rolo X estava 1/5 metros acima da medida considerada padrão para o produto. Já o rolo Y estava 1/10, 1 sobre 10 metros abaixo da medida padrão. Que fração do metro indica a diferença de comprimento dos dois rolos? Olha como que a gente vai pensar aqui. Bom, eu tenho... Vou pôr minha reta numérica aqui. Aqui eu vou pôr o padrão, né? Ele fala que tem o padrão. Padrão do rolo. Talvez se eu colocar ela na vertical, igual a uma temperatura, vocês vão conseguir visualizar melhor. Aqui. O padrão, né? Tá aqui no 0. Uma fala que tá 1/5. Vou marcar 1/5 aqui. 1/5 acima. E o outro fala que está 1/10 abaixo do padrão. Abaixo do 0, então, você quer M. E eu quero saber
E eu quero saber que fração do metro indica a diferença de comprimento dos dois rolos. Bom, então eu quero saber que fração do metro indica a diferença. Eu vou como que eu vou calcular esse aqui, ó, esse espaço aqui, a diferença de um pro outro. Então eu vou pegar 1/5, né? Menos, aqui, ó. Aqui eu tô abaixo do padrão, 1/10. Então, subentende que eu tô algo negativo, né? Então, vai ser 1/5 menos 1/10. Menos 1/10. É como se fosse assim, ó. Tô aqui, temperatura 0. Aí, estamos aqui em 10 graus. E aí, fala que a noite estava -5. Que é o 0. Aí, eu quero saber qual que é a diferença entre uma temperatura e outra. Bom, eu sei que aqui eu tenho 10 unidades e aqui eu tenho 5. Sei que a diferença aqui vai dar 15. Bom, mas como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a minha temperatura maior e diminuir a menor. Diminuir a menor, que é -5. E aí, lá quando nós estávamos estudando, falando a parte inteira, quando eu estou diminuindo um número, quando eu estou diminuindo um número, significa que eu estou somando o oposto desse número, ou seja, 10 mais, qual que é o oposto de -5? Mais 5, né? O oposto de -5 mais 5. Então, 10 mais 5, 15. Ou seja, eu só fiz o jogo de sinal, menos com menos, mais. Então, para fazer sentido e para a gente lembrar, somando o número oposto, que está dentro do parênteses, tá? Então, o que vai acontecer aqui também na nossa fração? Vai ficar a temperatura, a medida maior, 1/5, menos a outra medida, menos 1/10. Então, vai ficar 1/5 menos 1/10. Bom, 1/5 menos 1/10, eu posso fazer o jogo de sinal, né? 1/5 menos com menos, mais 1/10. Aí eu posso só então fazer o jogo de sinal, não preciso pensar daquela maneira. Eu tô somando o número oposto? Pode. Só utiliza essa maneira, né, para vocês começar a compreender. Então, ó, eu tenho aqui denominadores diferentes, então eu tenho que chegar ao mesmo denominador. Qual que é o MMC entre 5 e 10? Eu sei que os múltiplos de 5 são 5, 10, 15, 20. E os de 10? 10, 20, 30. Qual que é o primeiro que é comum aos dois? O 10, né? Então, 10. Como assim, professor? Ó, se eu coloco o 5 e o 10, 2. 10 dividido por 2, 5. E 5, né? 1 e 1. 2 vezes 5, 10. É o nosso MMC, tá? 10 dividido por 5, 2. Vezes 1, 2. 10 dividido por 10, 1. Vezes 1, 1. Sinal de mais. 2 mais 1, 3 décimos. Então, aqui nossa resposta, certo? 3 décimos. Então, a diferença é de 3 décimos metros. 10. Os alunos de uma turma de 8º ano deveriam votar em um representante de turma. De todos os alunos, 3 candidataram-se: José, Caio e Mirella. O gráfico mostra qual fração do total de alunos representa a votação nos candidatos José e Caio. Então, aqui, ó, tenho aqui minha legenda, o Caio. 1/3 das pessoas votaram em Caio e 1/4 das pessoas votaram em José. Aí querem saber quantos que votaram em Mirella, né? Então, como que eu vou analisar aqui? Eu sei que o todo de tudo é Deus, né? Mas voltando aqui,
o que é 100% de algo? Então, aqui eu tenho... Como que eu vou pensar? Se eu tivesse uma pizza é uma pizza inteira, assim, né? Então, se eu tiver uma pizza inteira e tirar um terço e depois tirar um quarto, aí eu vou saber quanto que vai me sobrar para outro dia de pizza amanhecida. Então, a ideia principal vai ficar, eu tenho um inteiro, né? Tenho um inteirinho. Esse um inteiro está representando o quê? Ó, aqui ele está representando o total de votos, que é 100% dos votos. Aí, o que é 100% em números decimais? É um todo. Se fossem 50%, se fosse 50% dos votos, 50% dos votos eu sei que representa 0,5. Bom, mas eu sei que 100% dos votos é um, né? Um todo, menos o quê? Menos um terço que votou no Caio e menos um quarto que votou em José. Então, a nossa ideia vai ser essa aqui, ó, principal. Bom, então se eu souber quanto que são esses dois, se eu somar esses dois, depois eu posso diminuir por um, né? Então, vamos somar um terço e um quarto. Quanto que é um terço mais um quarto? Qual que é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4? Ó, 3, 6, 9, 12. 4, 8, 12. Sei que é 12. Ou seja, entre 3 e 4, né? Entre 3 e 4 eu tenho aqui 2. 4 dividido por 2, 2. Desce o 3. 2 de novo, 1. E ainda continua o 3. E agora o 3, né? Então, 1. 3 dividido por 3, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, eu sei que é o 12 mesmo. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Repete o sinal. 4 e 3, então 7 dozeavos. Eu sei que toda essa parte aqui, ó, vai me representar 7 dozeavos. Se tudo me representa 7 dozeavos, eu sei que para eu completar um inteiro, o meu denominador tem que ser igual ao numerador, aí completo o inteiro, certo? Ou seja, isso aqui tem que virar um 12. Então, 12 menos 7 vai faltar 5. 5 dozeavos. Nossa, muito abstrato, assim. Não consegui entender. Mas, então, o que eu vou fazer? Agora que eu descobri quanto que vale um terço mais um quarto, e eu sei que o todo, 100% da votação, equivale a 1, então vai ser 1 menos 7 dozeavos. Qual que é o MMC entre 12 e 1? Vai ser 12, né? 12 dividido... Aqui é 1, gente. 12 dividido por 12, 1. Aliás, 12 dividido por 1, 12. 12 vezes 1, 12. Lembra quando eu falei que o inteiro seria 12 sobre 12? Aqui, ó. O inteiro é 12 sobre 12. 12 dividido por 12, 1. 1 vezes 7, 7. Sinal de menos. Quanto que é 12 menos 7? 5 sobre 12. De acordo com as informações nesse gráfico, que fração do total de votos indica os de Marina? 5 dozeavos. Ó, primeiro, o que ele fez? A soma dos votos de Caio e José, pra você colocar aí bem organizadinho no seu caderno. A soma dos votos de Caio e José é dada por... Então, escreva, coloca um quarto mais um terço é igual a 3 sobre 12 mais 4 sobre 12, que é igual a 7 dozeavos. Assim, para descobrir a fração relativa aos votos de Mirella, devemos verificar quanto falta para um inteiro. 1 menos 7 sobre 12 é igual a 12 sobre 12, menos 7 sobre 12 é igual a 5 sobre 12, certo? Então, o que vocês vão responder? Portanto, os votos de Mirella correspondem a 5 dozeavos do total. Ok? Então, é isso aí. Próxima. Avaliação nacional. Um trecho de uma rodovia está recebendo nova camada de asfalto. No primeiro mês de serviço, houve muitos dias com chuva
e os trabalhadores conseguiram concluir 1/4 de todo o serviço. No segundo mês, entretanto, conseguiram fazer 5/9 de todo o serviço. Nessas condições, a fração de todo o serviço concluído nesses 2 meses é... Bom, se em um mês, um serviço é um todo de tudo, 100% do serviço é um todo de tudo, né? Bom, então no primeiro mês eles concluíram 1/4, ou seja, 25%. Como eu sei que é 25%? Aí se eu pego 1 e dividir R$1 e divido para 4, eu vou ter 0,25. E 0,25 no número decimal, para eu passar ele para porcentagem, eu só vou multiplicar por 100, né? Ó, 0,25. Aliás, vou colocar aqui para você ver o que 1 dividido por 4. 1 é menor do que o meu divisor, então eu coloco um zero. E quando eu coloco um zero de cá, eu já preciso colocar também no quociente. Então, 4 vezes 2, 8. 10 menos 8, 2. Já tem a vírgula, então eu posso ir acrescentando. Se eu acrescentar um zero de cada vez, não preciso pôr zero aqui. 4 vezes 5, né? Que dá 20. 20 menos 20, 0. Então, 0,25. Desse 0,25, como que eu faço para transformar em porcentagem? Multiplico por 100. Multiplico por 100 para acrescentar aquele símbolo lá. Então, 100 vezes 25, eu vou ter que andar com a casa para direita. 2 casas, né? 1, 2. Então, vai dar 25%. E acrescento o símbolo. Ou seja, 0,25 vezes 100, eu vou ter 25%, tá? Então, vai ter uma hora que vocês vão começar a perceber, que vocês vão começar a perceber? Que um todo representa 100%. E os 50%? 50% ele é representado por 0,5, né? Ali nós vimos que 0,25 representa quantos por cento? 25%. Aí a gente vai notando que 0,4 representa 40%, 0,6 representa 60%, ou seja, eu só vou multiplicar por 100, então vou deslocar minha vírgula, né? 2 casas para direita, 60%. E 0,9 é igual a 90%. Ah, que bacana! E uma coisa que eu tenho que lembrar é que e 0,1? 0,1, 10%. Ah, e se eu tenho 9%? Se 90% é 0,9, o 9% eu vou ter que colocar 0,09 é igual a 90%, ou seja, eu vou deslocar a vírgula 2 casas, 1, 2, tá? E 5%, 0,05, tá? Então, assim, na minha cabeça, os decimais, eles já estão... eu já correspondo com a porcentagem, tá? Então, voltando aqui à nossa questão, eu sei que 1/4 do serviço mais 5/9, eu vou somar, né? 1/4 mais 5/9. Qual que é o MMC entre 4 e 9? Ó, vamos verificar os múltiplos de 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. E o 9? 9, 18, 27, 36. Então eu sei que é 36. Nossa, como assim, professora? Se você tirar o MMC entre 4 e 6, você vai obter 36. Ou seja, 4 e 9. 4 é par? 2. 4 dividido por 2 sobre 2, dá 2.
O 9 é ímpar, continuo com 2, 2 dividido por 2, 1, desce 9, agora o 3, 9. Dividido por 3, 3 e 3 novamente. 3 vezes 3 é 9, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 9, 36. Bom, nossa, professora, é só multiplicar 4 vezes 9? É, só que nem é sempre assim. Mas nesse caso, como esses dois números são primos entre si, ou seja, não tem nenhum fator aqui que é divisível por esse aqui, ó. Porque aqui, ó, quais são os divisores de 4? 2 e 2. E os divisores de 9? 3 e 3. Então, eles não, em momento nenhum, esses números são, os divisores de 9 são comuns a 4. Por isso que nesse caso, vale falar que 4 vezes 9, se eu multiplicar 4 vezes 9, eu vou obter o MMC entre eles, que é 36. Mas isso sempre dá certo? Não, só deu certo nesse caso de multiplicar, porque eles são primos entre si, ou seja, eles não têm nenhum divisor comum, tá? Então, vale essa ideia aí. Bom, 36 dividido por 4, 9. 9 vezes 1, 9. 36 dividido por 9, 4. 4 vezes 5, 20. 9 mais 20, 29 sobre 36 é o nosso resultado. Então, como que você vai colocar? Ó, somamos as duas frações, obtemos 29 sobre 36. Logo, nos dois primeiros meses, concluíram-se 29 sobre 36 avos de todo o serviço. Então, letra certa e arrasamos, né? Finalizamos esse módulo. Então, é isso aí. Muito obrigada.